dívida do cartão de crédito assombra milhões de brasileiros. Cerca de 78,8% das famílias no país estavam endividadas em agosto de 2025, com cartão, sendo a modalidade mais comum. A situação se agrava com os juros do rotativo, que alcançaram a impressionante marca, gente, é muito, de 451,5% ao ano, segundo dados do Banco Central. Essa bola de neve financeira não afeta apenas o bolso, mas também a saúde mental e as relações familiares. Isso porque o endividamento crescente compromete uma parte significativa da renda, limita o acesso a novas oportunidades e pode causar ansiedade. Sim, a gente não dorme, né? Às vezes as pessoas não conseguem nem dormir de tanta ansiedade, nervoso, como é que eu vou fazer, que conta que eu vou fazer para pagar, não é? Para entender por que isso acontece e como sair dessa armadilha e principalmente como reorganizar a vida financeira, a gente recebe agora a estrategista financeira e especialista em dívidas, Caroline Santos. Seja bem-vinda, Carol. Boa tarde. Carol. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, que linda. Obrigada. Seja bem-vinda, pode se sentar. Quando a gente fala cartão de crédito, ele é um vilão ou ele, de repente, é o salvador? Na verdade, nenhum nem outro. Quem vai ditar isso somos nós mesmos. Então, o problema tá quem usa o cartão. Não tem como fugir disso. Deixa eu olhar no espelho e ver quem é o problema. Não é? Sou eu. Exato. Quando a gente não tem realmente um controle ali com o cartão, ele acaba se tornando esse vilão, porque, como vocês falaram, juros absurdo e é muito fácil de a gente se perder, porque é um pedaço de plástico, então é muito fácil da gente ir lá, passar aqui, parcela, e aí vai em outra loja, parcela mais um pouquinho, e a gente não percebe que a gente está empilhando um monte de dívidas ali. Aí, quando chega a fatura, a gente acha que a gente foi roubada, que alguma coisa aconteceu, mas não, fomos nós mesmos que fizemos isso. A gente olha a fatura e fala, eu gastei tudo isso aqui, eu gastei isso aqui em aplicativo, né, de comida, eu gastei tudo isso aqui em aplicativo de transporte. A gente fica chocado com o, né, ali quando vem a fatura do cartão de crédito, porque como você disse que é um plástico, parece que você gasta o que você não tem. Parece que não está saindo ali na hora do seu orçamento. Exato. Então, parece que você tem aquele dinheirão todo e muitas vezes a realidade é outra. Exatamente. A gente não tem esse controle porque não dói realmente no nosso bolso igual o dinheiro físico. O dinheiro físico, eu sempre dou esse exemplo. A gente tem uma nota de R$100, a gente não troca ela por nada. Porque a gente gasta muito mais rápido. Agora, com o cartão de crédito não tem essa dor, assim, nossa, estou gastando dinheiro, porque é um dinheiro, entende? Então, acaba tendo essa facilidade de endividamento muito forte, né? É possível reorganizar? Por exemplo, vários cartões, tá pagando o mínimo de repente, quero resolver isso. Como que é possível a gente negociar? É possível diminuir juros, fazer um empréstimo? O que é a melhor solução? É assim, depende muito. Eu sempre tenho muita cautela na hora de dar essas dicas, digamos assim, porque são muitas variáveis na parte financeira, tá? Mas às vezes vai ser sim necessário a gente dar algumas pausas no cartão. Então, por exemplo, a gente vai ter que, de forma consciente, e assim, gente, tenha muito cuidado na hora de fazer isso, tá? Mas a gente vai ter que deixar de pagar alguns cartões, sim. Só que a gente precisa ter cautela de qual banco que a gente está devendo, qual que é realmente o banco do seu cartão, né? Se esse cartão está vinculado à nossa conta salário. Então, tem uma série de coisas, e principalmente também o total da dívida que a gente tem nesse cartão. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que ter, esse ponderamento realmente na hora de fazer esse tipo de estratégia. Mas, às vezes, infelizmente, esse vai ser a única solução, realmente. Então, quando as clientes chegam aqui para mim, a gente faz negociações de acordo com o que elas devem do cartão. Então, se elas devem 10, 20, 30 mil, a gente negocia 10, 20, 30 mil, sem os juros exorbitantes que o banco coloca. Por isso que a gente consegue pagar. Porque hoje, se a pessoa aceita realmente o parcelamento do jeito que o banco coloca, se ela aceita lá uma dívida que antes ela estava devendo 20 mil e agora está em 40 mil, ela nunca vai conseguir acabar com isso, por isso que se torna um ciclo sem fim. E essa questão que você falou de pegar um novo empréstimo vai ser para alguns casos. Então, às vezes, a pessoa tem realmente de não poder deixar o nome para o SPC, tem algumas coisas que a gente vai precisar sim fazer. Aí vale a pena, mas tem que também ser feito com muita cautela. Não adianta pegar mais um empréstimo, mais uma dívida, sendo que se você não aprender a lidar com o dinheiro que você tem, não vai adiantar nada. Você vai continuar na dívida, você vai fazer mais uma dívida e a sua bola de neve vai crescer cada vez mais. Então, tenham muita cautela na hora de fazer isso. Por isso que é sempre muito importante ter alguém do lado ali, realmente orientando em cada passo e fazendo de acordo com a necessidade de cada pessoa, né?
Você falou da questão de não aceitar diretamente aquela renegociação que o banco te dá, né? Quando você está devendo. Quem já deveu sabe que o banco dá aquela opção de renegociação da dívida, né? E geralmente são altíssimas as parcelas. Mas aí como que a gente faz para renegociar que não seja diretamente com o banco? É pelo SPC? É contratando um advogado especialista? Como que a gente faz isso? Não precisa. O advogado ele vai entrar ali em opções assim muito exorbitantes, com dívidas que realmente são completamente diferentes do cartão de crédito. O cartão de crédito é a porta inicial realmente da pessoa começar no ciclo de dívidas e não é uma dívida de alto risco, tá? Claro, com alguns parênteses que eu falei aqui. Então, é muito mais fácil você ter alguém orientando para conseguir negociar diretamente com o banco. Então, por exemplo, dentro do meu acompanhamento, eu faço as negociações no administrativo do banco. A gente não vai para jurídico, a gente não precisa de advogado, não precisa de nada disso. Então, todas as negociações são diretamente com eles, mostrando para o banco que a gente tem as leis que estão ao nosso favor da pessoa física, tá? Porque jurídica muda bastante. Então, estão ao nosso favor e aí sim a gente consegue fazer essas negociações de acordo com o que cabe no nosso orçamento, sem aumentar o total da dívida, e aí sim a gente consegue sair desse ciclo, né? Mas tem que ter um acompanhamento. Se você for ligar para o banco hoje, ele vai falar, olha, você quer negociar? Tudo bem, sua dívida é 20 mil, você vai fazer uma parcela de 100 reais, tudo bem, vou fazer para você, mas agora você está devendo 50 mil. Porque é exatamente isso que eu vejo todos os dias. Então, precisa de orientação. E é possível você diminuir esses juros? É possível pagar até menos do que você deve? É possível, acontece algumas vezes, sim. Tenho clientes que às vezes estavam devendo, realmente utilizaram ali 30 mil de um cartão, e aí a gente entra com essa negociação. Claro que assim, a negociação que eu faço é sempre com valor justo, que é o que a pessoa realmente utilizou. Se ela utilizou 30 mil, a gente negocia 30 mil. Mas se o banco ofereceu, eu que não vou ser louca de falar para minha cliente, não vamos aceitar isso, né? E aí, nesse caso, né, que foi um caso mais recente, ela estava devendo 30 mil realmente, a gente entrou com passo a passo de negociação e o banco ofereceu para ela quitar por 11 mil à vista. Aí foi na onde a gente, ela não tinha o total do dinheiro. Aí a gente fez um empréstimo que ia sair muito mais barato para ela. Na verdade, eles ofertaram por 9 mil para ela. E aí a gente fez um empréstimo onde ela ia pagar 11 mil e a parcela cabia tranquilamente no orçamento dela. E aí ela quitou realmente esse cartão e hoje o orçamento dela está super tranquilo. E ela trocou uma dívida cara por uma barata. Então, essa é a forma inteligente e correta de fazer. A Abi falou em juros rotativo. É muito comum, né, quando... Juros rotativo não, em pagamento mínimo do cartão de crédito. Quando você fica devendo, às vezes vem até automático na sua conta, né, retirando aquele pagamento mínimo. É uma boa você pagar o mínimo do cartão ou não? Porque eu tenho a impressão que você vai pagando o mínimo, mas nem parece que você pagou juros, o mínimo. Né? Exato. Basicamente é isso. É muitos juros que a pessoa está pagando e aí ela está achando que está resolvendo esse mês, mas no outro mês vai ter os juros que está vindo da fatura, mais as parcelas que já viriam naquela fatura do mês. Então, acabam sendo um ciclo realmente interminável. Então, eu não acho isso o mais correto de ser feito. Realmente precisa... ou ter assim, uma cautela muito grande de, nossa, eu vou cessar totalmente o meu uso do cartão. E aí sim eu vou começar a pagar, vou pagar esse mínimo uma vez, tá? Porque o banco também agora ele não libera muito essa questão de ficar pagando o mínimo, né? E aí sim, fiz ali um planejamento mesmo de, nossa, no mês que vem eu vou sim conseguir pagar esses juros, conseguir pagar a minha fatura, e aí vou sair desse ciclo, tudo bem, pode fazer dessa forma, mas geralmente não é isso que acontece, tá? E aí, de repente, tem que ter essa paciência de, sei lá, ficar alguns meses sem pagar e ir guardando esse dinheiro para fazer essa negociação e falar, tenho tanto à vista e, de repente, conseguir negociar. Isso seria o melhor para não ficar jogando dinheiro fora. Exato, exatamente, né? Lembra, com aquelas ressalvas que eu falei, porque existem sim riscos, tá? Então tem que ter muita cautela na hora de fazer esse tipo de negociação, realmente de deixar de pagar algo, tá? Então tem que ter cautela. Mas sim, é possível e não precisa ser sempre à vista, tá? Com as minhas clientes eu não faço apenas o à vista, também fazemos parcelas, então... Está devendo 30 mil, a gente parcela 30 mil de uma forma que caiba no orçamento dela. Então, geralmente eu ofereço uma entrada e o restante parcelado e dá para fazer desde que você saiba que você tem um caminho e passo a passo para fazer isso, tá? Eu vejo muito a questão de feirões de negociação, de renegociação, seja de banco, do SPC mesmo, enfim, feirões de negociação. Vale a pena quem está com a dívida ficar de olho, tem a maneira lá de acessar, né, o seu CPF, ver o que está com restrição e daí você renegociar através desses feirões? Tem sim, vale muito a pena. Eu costumo utilizar como uma estratégia até, que assim, tem lá o feirão.
eu entro em contato com o próprio banco, que a cliente está devendo, e falo, olha, nesse feirão eles estão me oferecendo assim, assim, assim. Vocês conseguem me dar uma oportunidade melhor? Às vezes, e principalmente no final de mês, que os gerentes têm meta para bater. Então, geralmente a gente consegue boas coisas aí. Então, ao invés dela pagar no feirão, ela paga diretamente para o banco se ela conseguir algo melhor, que acontece. Agora, se ela não conseguir, paga direto no feirão mesmo. Faz o boleto para daqui a alguns dias, entre em contato com o banco, fala, olha, eu tenho aqui esse boleto, pode confirmar para mim se essa negociação é realmente existente, se ela é correta? Se eles informarem que é correto, que não é golpe, que não é nada disso, faz o pagamento e tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Só que tem que ter essas cautelas de não estar pagando algo ali que é um golpe ou algo assim, porque costumam acontecer das pessoas começarem a ter uma dívida e elas começam a receber SMS de muitos golpistas. Então, tem que ter muita cautela nisso. É interessante isso que você falou, né? Porque às vezes você vê uma solução de um problema que está tirando o sono das pessoas, né? E é um golpe. E aí você vai perder de verdade o seu dinheiro. Nossa. Exato, exatamente. Então, tem que ter muita cautela. Começa a receber, eu não sei como eles têm acesso, mas tem. Começa a receber SMS, e-mail. Então, tem que, assim, antes de entrar em qualquer link, antes de entrar em qualquer coisa, verificou do que se trata, vai direto no site, não clica naquele link ali. Entra no site, vê o que estão oferecendo, se aquilo ali é real, se não é. E aí sim você faz o pagamento, mas sempre tenha muita cautela e muita tranquilidade na hora que você está fazendo isso. Porque geralmente as pessoas que estão nesse cenário, elas têm muita ansiedade, têm realmente muito essa coisa de quero resolver e não pensa muito e não analisa se aquilo ali realmente é o caminho certo. Então aí acaba acontecendo essa questão de cair em uns golpes assim muito feios. É emergente cuidado, né? Com a gente certeza. sabe o tanto que as pessoas trabalham, o tanto que a gente entende que merece algumas coisas. E se isso acontecer, tem solução, mas é a calma e o raciocínio melhor, né? A razão sempre é melhor do que a emoção. Exato, exatamente. Quando a gente está, né, eu falo, quando a gente está dentro do furacão, fica difícil da gente ter essa cautela, essa tranquilidade e muitas vezes até enxergar que existe saída. Então, por isso que é tão importante, às vezes, a gente ter alguém ali realmente mostrando pra gente que existe um caminho diferente e que está totalmente isento dessa angústia que você está assim, sentindo realmente. Então fica muito mais assertivo e tranquilo para você saber que você está no caminho certo. E dívida, gente, ninguém quer ter. Ninguém quer estar com as contas em desordem, todo mundo quer estar com as contas em dia. E eu costumo falar assim para minhas amigas ou quem está endividado, até para mim, às vezes quando eu não consegui pagar uma conta, tipo, você não está pagando uma conta, esse é o momento, daqui a pouco você vai conseguir. Se reorganiza, coloca a cabeça no lugar para você conseguir colocar sua vida em ordem novamente, porque nada vale, né, a nossa saúde de dormir tranquilo, botar a cabeça no lugar, tá com as nossas contas pagas certinhas, mas se não for esse momento, calma, daqui a pouco as coisas se acertam. Daqui a pouco vai organizando. E se você tiver mais alguma dúvida, aproveita para fazer pergunta para Carol. Tem os dados dela aí na tela e também a fotinho, @programa Viva Tarde. Você responde, né? Claro, com certeza. Então é isso. Daí você aproveita e faz a perguntinha para ela. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. É bom que ela fala calma. E aí você fala, vai dar certo, moça, vai dar certo. certo. Vai dar certo. Vamos começar 2026 prósperos, com as nossas contas em dia. Gente, é tão bom estar com as contas em dia. Ou se organizando. Se Porque a organizando, gente também não precisa, pagando as contas, já tá bom, né?